Shalom, shalom, boa tarde, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, tu tens uma palavra para nós, para o nosso coração, para o teu povo, Senhor da glória, que vai nos alinhar ao teu tempo eterno. Estamos trabalhando, ó Rei da glória, no diminuir para caber, Pai. Algo que verdadeiramente traz ao nosso coração, à nossa própria vida, à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso corpo físico, em lugares de limitação, escravidões, ó Rei da glória, mas estamos entendendo que em Ti a solução para tudo isso, tu nos resgatas poderosamente. E hoje queremos falar a respeito daquilo que irá acontecer do dia 26 para o dia 27, que é a transição do mês, o Rosh Kodesh, dentro do teu propósito eterno. Por isso, já vai abrindo os entendimentos do teu povo, já vai colocando a tua mão poderosa, santa, nos resgatando de qualquer lugar onde as trevas, o abismo, aquilo que é maligno, o Rei da Glória, possa ter nos tragado e nos devolve, Senhor, a originalidade do teu projeto para nós. Queremos andar no profético teu, Senhor, chamando a existência, identidade, propósito e destino, Pai eterno. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Quem não falei ainda, a irmã Daiane, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, hoje nós vamos fazer um pouquinho, uma paradinha, né? Hoje e amanhã vamos fazer uma paradinha a respeito daquilo que estamos falando dentro do diminuir para caber, como falei na oração, não é? Vamos fazer um corte nisso, porque de sábado, de sexta, deixa eu ver aqui, de sexta para de sábado para domingo, nós teremos o Rosh Kodesh, que é cabeça do mês, primícias, nós teremos, não é? E muda-se o mês, muda-se também a tribo, muda-se a regência espiritual, né? O confronto espiritual, aliás, já mudou, não é? Porque muda dia 20, 21, 29 desse mês, né? Já mudou a regência, que são signos, não é? Estávamos em Lilith, Câncer, agora estamos em Leão, Apolo. Então, nós queremos trazer hoje um pouquinho a respeito desse tempo, dessa estação, qual é a regência que ela traz para as nossas vidas, porque nós queremos falar a respeito dos tempos eternos, o que é que Deus preparou para nós, por que que diminuímos tanto para caber, não é, naquilo que às vezes o adversário quer fazer, Shalom, irmã Carmen, quer fazer contra nós, e nós, sem entendermos muito bem, vamos seguindo o curso da vida. Só que o Senhor quer colocar a eternidade da vida. A eternidade da vida está em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Então, nós precisamos entrar nesse lugar com um pouco mais de entendimento, de clareza. Então, já vá pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele te convença daquilo que é dele. Não faça nada engolindo isso sem verdadeiramente mastigar. Não, mastigue a palavra de Deus. Fale com Deus em relação a isso. Papai hoje vai falar tempos e estações, de resgate do tempo. Então, às vezes eu não entendo muito essas coisas, mas se é de ti, eu quero entender. Então, comece verdadeiramente a tomar um posicionamento daquilo que te é pregado. Esses dias mesmo o apóstolo Alexandre falou a respeito dos crentes de Bereia. São aqueles que levam com muito zelo a palavra de Deus e pedem para Deus. Não um zelo sem entendimento, um zelo de humildade, falando para Deus, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Então, eles ouviam e iam conferir nas escrituras que eles tinham na época. Então, é isso que você e eu precisamos fazer. Então, hoje, eu quero falar, shalom, shalom, pastora Margarida, quero falar a respeito de tempos e estações. Porque nós, como rede apostólica, né, Morra, vem viver, porque temos esta manifestação de tempos em tempos ensinarmos. O mês passado eu perdi um pouquinho o tempo e acabei não falando do tempo passado, da tribo de Ruben, do confronto daquela tribo e tudo mais. Mas hoje vamos falar, vamos usar esses 2 dias, hoje e amanhã, para falarmos a respeito dessa manifestação, onde o Senhor quer nos resgatar para o tempo eterno dele. E por que tempo eterno? Precisamos entender, amados, que lá quando o homem antes do homem ser construído, antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado escape para nós. Então, precisamos entender que em Gênesis 1, a terra criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois a palavra de Deus diz, e a terra tornou-se sem forma e vazia. O que aconteceu com o primeiro e o segundo céus, não é? Nós precisamos entender que ali, quando Deus
destruiu as forças das trevas que estavam ali na grande rebelião, né, de Satanás com seus anjos, houve o quê? A gente pode colocar como um grande abalo no mundo espiritual. E Satanás foi lançado para a terra. E a palavra de Deus, ele nos ensina que depois, quando Deus foi reconstruir, havia um abismo. Só que também a palavra de Deus diz que antes de Deus criar novamente o mundo, existe em Apocalipse capítulo 13, em 1 Pedro capítulo 1, vai falar a respeito do cordeiro que foi executado antes da fundação do mundo, ou como está lá em Apocalipse, desde a fundação do mundo. Por que Deus está falando isso? Porque o cordeiro, ele foi a um lugar onde o adversário encerrou tudo aquilo que era para nós, tudo aquilo que era a criação de Deus. O adversário foi lá e encerrou naquela dimensão espiritual. E Jesus veio e morreu e foi ressuscitado para poder nos resgatar daquele lugar. Quando Deus diz haja luz, ele está falando de Jesus Cristo. Veja que o sol e a lua, eles são resgatados verdadeiramente, ou criados, vamos colocar essa palavra melhor, criados para governar a noite e o dia só no quarto dia. Então, o que iluminava a terra? Shalom, shalom, irmã Cristina Pantoja, Deus te abençoe. Então, o que estava verdadeiramente iluminando toda a criação de Deus? A própria luz do Senhor Jesus em ressurreição e vida. Então, precisamos entender que a partir do momento que a cruz do Calvário já é estabelecida na vitória de Cristo sobre a cruz, nós começamos a receber poder de Deus para sentenciarmos algo que acontece depois. Depois que houve essa manifestação da ressurreição de Cristo, o que houve? Houve a criação. E Deus cria ali o homem. Só que o homem peca em Gênesis 13. Depois leia lá e peça para o Espírito abrir o teu entendimento espiritual. Gênesis capítulo 1, 2, 3. E veja, quando o homem pecou, Deus já tinha uma provisão. Quando o homem peca, amados, nós precisamos entender isso. Já o Cristo vivo já havia sido executado, morto, antes da fundação do mundo. Então, ali, Shalom, Mamara, ali Deus estava fazendo o resgate já. Então, observe que o plano de redenção do Senhor não começa quando ele começa a criar ou recriar o mundo. Não começa ali. Começa antes. O plano de redenção de Deus é como um dos salmos que fala: Deus, ele nos dá a solução desde a antemanhã. Antes do dia amanhecer, o Senhor já preparou saída para o seu povo. E é dessa manifestação que o Senhor quer que você e eu comecemos a caminhar como novas criaturas. Então, tem uma cultura nova. Primeiro, um novo nascimento para nós, justificados em Cristo, onde a morte não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aí nós recebemos o reino de Deus, e esse reino de Deus, ele tem um tempo. E é isso que nós queremos falar, para que de maneira prática, não mística, não ilusionista, não feiticeira, não cheia daqueles enganos e manifestações das trevas que o adversário vem para nos levar com sutileza para aqueles lugares, mas onde tudo é centralizado em Cristo, nós vamos tomando posse da cultura do céu. É isso que estamos aqui para fazer hoje. Para alertar a igreja do Cristo vivo o que foi feito desde antes de nós sermos criados, desde antes de Deus colocar o mundo em funcionamento, céu, terra, as aves no céu, os peixes no mar, antes de Deus começar a dar comando para tudo isso, já havia uma solução para o homem que iria pecar. Deus, ele é prevenido, entenda isso. Deus, ele conhece o fim desde o começo, porque ele tem algo chamado eternidade. Deus é autocriado. Deus nunca deixou de existir, nem deixará. Ele é o ser supremo. O adversário teve um dia de criação, é dali para frente. Eu e você temos um dia de criação, é dali para frente. Shalom, shalom, pastora Solange. É dali para frente. Então, nós precisamos entender que Deus, ele tem a propriedade de sempre ter existido. Então, dentro da eternidade que ele é, do qual ele é pai, ele quer ensinar você e a mim a andarmos num caminho onde a eternidade dele escreveu os nossos dias.
todos escritos e bem determinados. Salmo 139. O Senhor quer que você e eu entendamos o que há de vitória para nós dentro dessa eternidade. Porque é na eternidade que estão os planos para a tua vida e para a minha vida. Então, se nós começarmos a diligentemente começar a falar para o Senhor, Senhor, alinha a minha vida dentro dos teus propósitos eternos, vai começar a haver uma mudança tremenda na sua vida. Portas serão fechadas, portas serão abertas, coisas que você e eu achamos que, é isso aqui e não tem outra coisa para eu fazer, Deus vai ver você vai ver Deus trancando isso e começando a colocar a tua vida, e você vai se assustar com isso. Mas não se assuste, se você fez essa oração com sinceridade e está com uma ardente expectativa de que aquilo que Deus tem de propósito eterno para você se cumpra, pode preparar o teu coração. Eu preparo o meu coração, porque coisas grandes e firmes começarão a ser alinhadas para nós. Porque senão Deus não precisaria dizer àquele profeta, o Jeremias, graças a Deus, irmã Vanessa, isso mesmo, viva, desfrute, segure. E daqui para melhor. Lá para trás, nunca mais. Veja bem, Deus deu para Jeremias 29, 11, ele colocou assim, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O desejo que está no teu coração de ir bem, de ter paz, de ter uma vida bem-sucedida, quem colocou foi o Senhor. E esses planos, eles são pertinentes àquilo que Deus escreveu para nós lá no céu, Salmo 139. Todos os dias bem escritos e determinados. Então, o céu tem o dossiê da tua vida. O céu tem a planificação, a arquitetura, a planta da tua vida. Agora, quem vai fazer os edifícios crescerem sou eu e você. E nós precisamos estar alinhados. Nosso apóstolo tem falado para sermos proféticos, que uma das barreiras do tempo mal que nos rege, daqui a pouco você vai entender, uma das barreiras do tempo que vem reger a nossa vida, mantendo ciclos de repetição, é justamente não sermos proféticos. Ontem falamos aqui a respeito de aprender a ver. Precisamos ver o que Deus está fazendo. E conforme vamos vendo o que Deus está fazendo, aquilo que está escrito e determinado, vai sendo puxado para a terra. E a nossa vida, porque lá no terceiro céu, as coisas são boas. Lá a palavra de Deus não tem lamento, não tem morte, não tem tristeza, não tem dor. Olha que coisa tremenda. Então quer dizer que aqui eu vou viver sem dor? Você não vai viver debaixo do efeito dela. Ela pode vir te dar uma picadinha, porque assim acontece, né? A palavra de Deus diz que a serpente picaria, machucaria o calcanhar de Jesus. Ou seja, a caminhada de Jesus passaria por dor, mas veja, a dor não é o destino final da tua caminhada. Você não vai passar uma vida de dores, você vai ter um tempo de dor, mas daqui a pouco o Senhor fala, chega, vamos lá, saia deste lugar agora. E nós começamos a ter uma vida de vitória, e você vai percebendo, conforme você vai crescendo no Senhor, aquela manifestação de dores que regiam tanto a tua vida por tempos. Uma machucadura era feita hoje, demorava anos para você sair dela. O que está acontecendo agora para aqueles que estão dando crédito à palavra de Deus? Nós não ficamos mais tanto tempo na dor. Meu esposo falou que acho que foi terça-feira que eu recebi uma notícia, quarta-feira. Então eu fui para o Senhor. Acho que foi segunda-feira eu recebi uma notícia. Isso. Ontem foi meu pior dia. Mas o meu coração está num lugar de paz. E eu não estou aceitando a dor. Eu estou aceitando a andar de acordo com aquilo que Deus falou para mim. Senhor, a má notícia chegou, mas firme está o meu coração. Então é isso que você e eu precisamos entender. Porque Deus, o que Ele está fazendo quando ele permite que chegue uma dor até você? Sabe o que Ele está fazendo? Ele está entregando o adversário nas suas mãos. Deus ele não é propagador de más notícias, Ele é propagador de boas notícias. Então, quando tem algo que está no tempo Cronos e no tempo Kairos atrapalhando a tua vida e a minha vida, sabe o que ele vai falar? Eu estou por aqui desse tempo, regendo a tua vida. Vamos por isso a limpo. E a má notícia chega. Para quê? Para você executar juízo. Não é para você sofrer. Porque a dor em si mesma não tem propósito nenhum para Jesus, nem para o reino de Deus. Mas ela tem propósito de aperfeiçoar o meu caráter em Cristo, que é o propósito eterno do Senhor, como está escrito lá em Romanos. Que nós vamos tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
aqueles que andam segundo o seu propósito. Qual é o propósito? De os fazer a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus tem uma imagem para imprimir dentro de mim. Então, não tem nada que aconteça na tua vida e na minha vida, se eu amo a Deus, tem um Espírito dentro de mim, que não vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. E eu pacificada, porque Deus me ama e eu estou correspondendo ao amor de Deus, tenho que olhar para a minha dor e falar: você não vai me levar para cativeiros? Você não vai me levar mais para lugares de prisão? Porque se Deus está permitindo que isso chegue na minha vida, é mais um inimigo para eu derrotar. É mais algo que eu vou ter que tratar, e quando chegar no final dessa peleja, eu estarei com o caráter parecido com o de Cristo. Eu estarei mais assemelhada a Ele. A imagem de Cristo vai brilhar mais forte dentro de mim. E aí nós temos que sair dos lugares de vitimismo, dos lugares de autocomiseração, dos lugares de justificativa para o nosso pecado. Ai, por quê? Coitadinho de mim, olha o que está acontecendo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está me protegendo. Aí Jesus vai falar: o quê? Claro que estou te protegendo de Adão, estou te protegendo da ação do tempo. Porque temos aprendido, amados, que Jesus, quando ele vai lá naquele lugar de abismo, a terra, porém, ficou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e aí disse Deus, haja luz, Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que foi o Pai quem ressuscitou Jesus na instrumentalidade do Espírito Santo. Então, o pai foi lá e falou: Espírito, agora é a hora, busque meu filho da sepultura. E Jesus, cheio de glória e majestade, falou para o adversário: sou inocente, me dê aqui todas as chaves da morte e do inferno, do abismo e todas as suas recâmaras. É isso que Deus está fazendo com você e comigo. Ele falou para aquelas entidades espirituais, que inclusive o templo é uma entidade espiritual, ele não é simplesmente, é o templo. Não, o templo é uma entidade espiritual. Como temos aprendido de uma maneira muito bem esclarecida pelo nosso apóstolo Éder e pelo aquilo que o Espírito Santo testifica dentro do nosso coração. Então, se o tempo ele é uma entidade espiritual e ele é uma dimensão da maldade maligna, eu preciso me levantar contra ele e falar: tempo, você não vai mais reinar sobre a minha vida. Quando se lembra daquilo que o apóstolo Alexandre falou a respeito de um maquinário de açougue que nós vendemos para um rapaz, e foi da cidade de Bauru até a cidade dele. Quando chegou lá, meu esposo foi fazer a próxima visita para um outro material que ele havia comprado das nossas vidas, ele não acreditou. Sim, então, pastora Margarida, ele não acreditou naquilo que ele viu. Ele falou: Fátima, aquelas coisas que a gente vendeu para ele, tá tudo, parece que enferrujou, apodreceu, não sei, que coisa estranha, e só faz tantos dias, pouquíssimos dias que saiu do nosso comércio. E o maquinário, a gente tinha outro no nosso comércio e estava bonitinho, tudo certinho. O que houve? O que houve é que o espírito de miséria, de destruição, migrador, cortador, o devorador e as outras malignidades, os gafanhotos que comem o tempo, vieram ali e colocaram a sua ação em cima daquele material. E quanto de nós não estamos debaixo dessa mesma manifestação do tempo? Um espírito de miséria que envia os seus comandados como gafanhotos para destruir os nossos relacionamentos. Quantas pessoas não acabaram de casar e o relacionamento já está como que velho? Teve um povo que casou e falei para o meu esposo: ele já tem um casamento velho. O que aconteceu? Houve uma ação do tempo, um espírito de miséria entrou naquele lugar e trouxe miséria de sentimento. Miséria, todo tipo de miséria. E aquele casamento, ao invés de florescer, Deus deu palavra para o noivo e para a noiva: olha, é assim, assim. É assim que vocês vão viver o casamento de vocês. Mas aí, quando nós olhamos para o casamento, eu falei para o meu esposo: casamento velho. Falei: nossa, parece que eles estão casados já faz 200 anos, tem alguma coisa errada nisso. E daqui a pouco começou a florescer, não é? Aquelas malignidades, não como flores bonitas de um jardim regado pelo amor de Deus ou pela eternidade de Deus, mas um jardim cheio de abrolhos e espinhos regados por Cronos, que é o tempo do corpo, é o tempo aqui da Terra, o tempo do tangível, é o tempo que você olha que está passando, cronológico, Cronos, cronológico, e o tempo Kairos, onde os ciclos de repetição daquelas duas famílias se uniram e falaram: agora eu vou devorar. Agora eu vou fazer a minha ação. E o casamento na unidade dos dois, ao invés da palavra de Deus florescer, não encontrou território, porquanto havia fundamentos de orgulho no coração de um e de outro. E aí ficou fácil para o adversário manter aquele casal com tanta promessa da parte de Deus,
entrar naquela dimensão espiritual de miséria. O caos já chegou naquele lugar. E Cronos e Kairos, como manifestações do caos, e como meu esposo falou hoje para mim, parece que eles estão camuflados. Porque a gente olha e fala, Kairos é o tempo oportuno. Cronos é isso aí mesmo, o tempo tem que passar. Mas Deus, quando ele veio, a palavra de Deus diz que ele venceu a morte. E a morte é aquela que executa todo o tempo maldito de Satanás. Porque não haveríamos de morrer. A morte tem vários aspectos, não é? A morte, separação de Deus. Mas a morte física não era para nós. Morte espiritual, muito menos. Então, eu quero que você entenda bem o que eu estou falando. Deus está falando para nós nos levantarmos, para termos verdadeiramente um acesso ao tempo da eternidade, onde o propósito de Deus se estabelece na tua vida e na minha vida, porque nós vemos o que Deus está falando. Ver é propriedade dos filhos de Deus. Ver é a investidura dos filhos de Deus. Ver o que o Pai está fazendo é a intimidade com Deus. Ver o que o adversário está preparando nas batalhas contra nós, isso é manifestação dos filhos de Deus. Então, nós precisamos entender como você e eu vamos ser filhos de Deus se só estamos diminuindo para caber. Como vamos entender o que Deus tem de tão precioso para nós se estamos mutilados, com alma de tribulação, vivendo dentro da alma verdadeira, sufocada pela alma de tribulação? Então, o Senhor, ele vai querer trazer para nós, olha, existe um tempo eterno e eu vou criar portas desse tempo, dentro desse tempo eterno. Vou criar lugares onde você entra e você come dessa dimensão espiritual e você sai fortalecido desse lugar. Você está cheia da minha presença e você começa a não aceitar aquilo que Cronos e Kairos, lá no inferno, planejaram contra você. Porque assim como Deus tem os dias nossos bem determinados e escritos, Satanás procura fazer uma planilha, uma planificação contra nós também. Porque ele tem o geracional da nossa casa. Olha, as possibilidades desse povo repetir o que os pais deles fizeram são essas aqui. Ele pode ir lá na palavra de Deus, pegar Deuteronômio 29, 28 e olhar e falar, bom, aqui ó, tem toda essa lista. Amados, Deuteronômio 28, acho que eu nunca vi tanta maldição. Teve uma moça que eu estava pregando sobre isso, ela falou, onde você tirou tanta maldição? Sim, é muito real. Agora Deus está falando, quem vai quebrar a força da maldição sobre a sua própria vida é você. Não porque você conhece tempos e estações, mas porque você conhece Cristo. Deus que caminha acima desses tempos malditos. E ele dá para você a instrumentalidade nele mesmo de tempos e estações. É algo que você vai comer de Cristo, está dentro dele, não está fora dele. Tome muito cuidado, porque podemos entrar na cabala, nós podemos entrar no esoterismo, nós podemos entrar nos misticismos que vem encapado. Não, é lá dos judeus, não, isso aqui é tribo de Deus, não, isso aqui é Ruben, é Simeão, é Gade. Deus vai falar, filha, se você não colocar Cristo nisso, você não colocar a luz do Cristo bendito em cima disso, você vai entrar em lugar de esoterismo. E daqui a pouco você vai ser uma feiticeira gospel. Então, em nome de Jesus, que o Senhor não permita isso na nossa vida. Então, não fique caçando na internet coisas e pregações que são, ai meu Deus, essas coisas aí. Você entra nesses ambientes, tem um lá, não sei o que, org, como chama? Chat.org, fala das coisas do judaísmo. Você entra lá, você fica até tonto. Eu tive que ajustar várias vezes, nem vou falar o nome aqui, ainda bem que eu estou falando errado o nome. Fui entrar lá, tive que ajustar o capacete da salvação, porque lá é um lugar que parece que está falando de Deus, do Deus verdadeiro, só que está encapado. Tem alguma coisinha ou outra ali que serve, por quanto são estudiosos, então ele vai ver uma coisa, vai ver outra. Os significados, às vezes, nos ajudam. Mas existem ali as armadilhas de Satanás. Então, cuidado com a sua curiosidade espiritual. Vai entrando tudo quanto é coisa aí. Tenha cuidado, hein? Tenha cuidado, que o adversário ele quer catar a nossa vida para verdadeiramente destruí-las. Ele não está com brincadeira. Se ele conseguir tirar a gente um pouquinho da centralidade de Cristo, é o que ele quer e precisa, e daqui, dali, daquele lugar, ele começa a gerenciar a nossa vida. Ele tem tempo, irmãos. Pensa uma coisa que o diabo não tem, é pressa. Ele fala, espera um pouco, eu tenho tempo. Deuteronômio, o Senhor começa com maldições, amados, no versículo 14, se eu não me engano, ou 13, ou 15. Deuteronômio, aqui,
14, 15, ele começa com as maldições. E ele vai até o versículo 68. Quem sabe fazer conta, faça conta aí. São 53, acho, versículos de maldição. Que está falando a nosso respeito. E o adversário, ele vai no tempo onde Deus fala, nesse mesmo Deuteronômio 28, isso te será por maravilha e sinal. Ciclos de repetição. Ciclos de repetição. Meu pai foi, minha mãe foi, agora meu filho está começando a ser. Não, você não precisa ficar debaixo disso. Eu posso estancar agora as manifestações daquilo que o adversário tentou fazer. Amados, uma das coisas mais tremendas que existe dentro da palavra de Deus é justamente Deus usar as 12 tribos de Israel para trazer junto com Cristo, não no sentido de acrescentar o sacrifício de Cristo, mas dentro, é melhor assim, dentro de Cristo trazer revelações de realidades espirituais que eu posso aplicar na minha vida. Eu posso aplicar na minha vida, Rubem, eis aí um filho, mas como eu aplico? Eu aplico como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu aplico para não ser igual a Lia, que pegou todos os seus 6 filhos e tomava e não conseguia entender o amor de Deus. Então, como que eu aplico em Cristo? Eu tomo ali aquele negócio e falo, Deus quer me amar e ele me deu um filho. Esse filho é o Cristo vivo. Eu entro nessa dimensão. Eu tenho Jesus Cristo. Ele me é suficiente. O Senhor me domina, não tem falta de nada. É isso que Deus quer que nós façamos. Não entrarmos lá, o nome é Rubem, e aí você entra naquela tribo, entra naquele estandarte, entra naquilo tudo. Então, Rubem quer dizer, eis um filho, não é? E aí depois, o que acontece dentro daquilo que é a manifestação de Rubem? A palavra de Deus diz, é um filho. Então, o estandarte dele é uma árvore e uma mandrágora. Veja, dentro daquilo que são os estudiosos, eu posso pegar a mandrágora e transformá-la num negócio de adoração, em algo, em objeto de adoração. Agora, Deus está falando verdadeiramente do que aqui? Então, nós precisaríamos nos manifestar de curiosidade espiritual em Deus e procurar na Bíblia. Senhor, o que essa mandrágora está fazendo na vida de Rubem? Para que serviu essa mandrágora? Aí você vai ter revelação do próprio Deus para sua vida, e não nos sites. Não nos lugares que levam eu e você para longe de Jesus Cristo. Nós temos que prestar atenção, porque o adversário quer misturar o evangelho. Veja que estamos tendo labutas para tirar a mistura das filosofias humanas que entraram dentro do evangelho. Ai, o sangue de Jesus não tem mais poder. Ai, os dons espirituais não são mais para agora. Ai, é melhor nós ouvirmos aquilo que os pais da igreja falaram no templo lá. E o que eles falaram? Mistura. Falta de poder de Deus. Trouxeram incredulidade. Um Jesus engessado. Um Jesus romano, católico. Um Jesus grego, que não tinha poder nenhum, só poder de pensar, pensar, pensar. Deus não quer que você pense, pense, pense. Deus quer que você haja com obediência à vida dele, à vida da palavra dele. É isso que Deus quer que nós façamos. Então, voltando àquilo que Deus quer falar para nós, Deus está falando, eu tiro vocês do abismo através da minha ressurreição. Veja bem, amados, eu li algo e eu fiquei impressionada com a força dessas palavras, e eu quero que, em nome de Jesus, você receba a força dessas palavras. Jesus Cristo, na cruz, ele não foi improvisado. Um Deus apressado. Ai, por amor de mim mesmo. Agora o homem pecou. Eu tenho que arrumar uma solução. Não, não. Deus, enquanto ele está pensando, já está executado. O que ele pensa é: vou fazer o homem, pecou. A cruz, filho, antes do homem cair. Antes da fundação do mundo. O homem não tinha nem pensado em pecar ainda, não havia o tempo linear para ele andar aqui na terra, e Deus já havia preparado desde a antemanhã. Presta bem atenção nisso. Você que está em lugares de destruição, está em lugares de morte, você que está preocupado com a sua vida, acha que não tem solução, Deus está falando para você, eu tenho solução desde a antemanhã. Não amanheceu o teu dia, eu já preparei escape. Tome posse, eu sou o dono do tempo. Eu sou aquele que rege o tempo. Aleluia. Então, amados, veja, o Cristo na cruz não foi um improviso, ela foi intencional. Deus tinha uma intenção na cruz. O homem cai, eu já o resgatei. O homem cai, eu já o resgatei. Eu sou prevenido. Aleluia. A gente pensa que está na mão do cão. É isso que acontece com a gente. Nível de batalha, às vezes, é tão alto que a gente fala assim, não é possível, estou na mão do cão. Tá, não.
Está na mão do Senhor, aleluia, nosso Deus. Irmãos, esses dias o Senhor tem me visitado com um espírito de ousadia. Com um espírito de ousadia. E eu dou graças a Deus por isso. Porque a minha mente, ela está sendo sarada. Dos lugares onde por quase 40 anos o Satanás me arrastou e quis que eu ficasse lá. 5 anos, mais ou menos, o Senhor está levando para poder tirar da minha vida todo o véu que estava na minha vida. Hoje, uma das irmãs da intercessão colocou assim: parece-me que o véu que estava sobre o meu coração foi arrancado. E é isso que eu quero deixar para você. O véu do nosso coração, como está escrito lá em, acho que é Coríntios, já foi arrancado. O véu de Moisés, o véu da lei. O véu que precisava cobrir o rosto de Moisés, porque a glória do Senhor estava se desvanecendo. Não, agora nós temos mais glória para mostrarmos a todos aqueles que quiserem. Nós não precisamos cobrir o nosso rosto com véu. Não precisamos que o nosso coração ainda esteja incircunciso. O nosso coração já ouve a voz do Senhor, que é a segunda tribo que eu quero falar hoje, que é a tribo de, como chama aquele homem? Simeão, a voz do pai, ave, mês de ave, a voz do pai, o pai. E ele vai falar conosco, veja que, olha que coisa tremenda. Deus dá uma tribo para representar, para ser representada no mês. E qual é o mês? Ave. Ave quer dizer aba, abe. Você viu aquele nome? Absalão, pai da paz. Abner, pai de Ner. São nomes que o Senhor dá. Ave, quer dizer aba, pai de. Então, no mês onde ele manda você ouvir, ele fala, eu sou o pai. E é para ouvir a voz de quem, então? Ouve, ó Israel, Shema, Israel. Shema, Shimeon. Ouve, ouve. Ouve a voz do pai. É por isso que nós falamos, para nós nos alegrarmos agora, porque Deus estará falando abundantemente conosco, para nos tirar. Ei, a voz do Senhor é poderosa. Depois você leia lá o Salmo 29 e vá tomando posse. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça. A voz do Senhor faz das crias as corças. A voz do Senhor, ela se manifesta com poder e glória. Então comece a pegar a voz do Senhor para você, uma voz não de condenação, mas uma voz poderosa para mudar a tua vida, mudar a tua história. Você entrar nos tempos eternos, Cristo ressuscitou e venceu esses tempos que estavam embutidos lá no abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Deus falou, haja luz, e a luz saiu para fora. Quem é que saiu para fora? A ressurreição do Cristo vivo. E aí, se na ressurreição, Paulo fala isso, se você crê que a nossa vida é só nessa aqui, não tem ressurreição, então nós somos mais miseráveis dos homens. Então, se nós cremos no poder de ressurreição, Deus está falando, eu fiz um corte no tempo, coloquei Jesus no tempo eterno, estou falando para você, entra no Pai da eternidade. Tem uma voz para você. E a voz desse mês de ave é a voz do Pai da eternidade. Quer sair dos ciclos de repetição? Ai, pastora, de 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos, de 20 em 20 anos, de não sei quando e não sei quando. Chega tal tempo no ano. Em outubro isso aqui acontece comigo. Ai, pastora, chega na segunda-feira. Toda segunda-feira é um desastre para mim. Qual é o tempo em que o adversário está passando para pegar o pedágio? Dessas manifestações o Senhor está falando para você. Espero que eu esteja conseguindo passar clareza a respeito daquilo que Deus quer destruir hoje. Existem 3 tipos de tempo. 2 tipos foram encerrados no caos. E um tipo sempre estará livre. É o tempo eterno. O tempo que foi encerrado no caos é Kairos e Cronos. Ele passeia e ele domina o primeiro céu, que é aqui a terra. O outro passeia e governa o segundo céu, que é o lugar das batalhas espirituais. Mas o Senhor está falando, eu venci tudo isso. Eu saí do caos. Eu saí da terra sem forma vazia. O Espírito pairava sobre as águas, que era abismo, que era um lugar sem forma e vazio. Então eu estou preenchendo vocês com o Espírito do Abba. Se Adão jogou o Espírito do Abba fora, leia a genealogia que está escrita em Lucas. O próprio Deus falando a respeito de Adão. Adão, vírgula, filho de Deus. Aquilo que Adão tinha era filiação, enquanto homem do primeiro céu e do segundo céu. Do terceiro céu, Deus tinha o outro filho, é o primogênito.
Esse sim, revestido de glória, de poder e que jamais perdeu a sua glória e seu poder. Abriu mão para poder resgatar o filho que se perdeu, porquanto não suportou o peso daquilo que Satanás veio oferecer para ele. Mas Jesus Cristo, em sua ressurreição e sua entrega, falando para nós agora, estou te devolvendo poder e autoridade. Você só vai ficar neste lugar de ciclos de repetição, de ser amputado, de ser amputada. Às vezes o adversário vai vir firme, com um espírito de religiosidade para calar a voz da libertação na tua vida. Para fazer você parar no meio do caminho. Para fazer com que eu pare no meio do caminho. Mas Deus está falando, eu estou te dando autoridade. Amado, sabe qual é a visão no meu espírito hoje? É a visão daquele valente de Davi. O Senhor tem me dado, graças a Deus, visões espirituais do que Ele está forjando nesse lugar. E hoje, para mim, é como se eu visse gente revestida do espírito de Eleazar, um dos valentes de Davi, o que agarrou a espada, segurou a espada até a espada se apegar na mão dele. E não sabia mais, dentro daquilo que eram as mãos daquele homem, o que era a espada e o que era a mão dele. Ele lutou tanto, tanto, tanto que a espada se prendeu à mão dele. A força com a qual ele segurava, rei, cala, andai, a palavra de Deus. É isso que Deus está fazendo com a igreja. Ele está ensinando a igreja a segurar a espada. Levantar-se como aquela que conhece o Senhor, seu Deus. A palavra de Deus diz, e o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Deus está esperando um povo que o conhece. Levante a espada e fale para o adversário, na minha geração, na minha geração, na minha geração, é na sua geração que comportamentos de diminuir para caber vão ser extirpados. Veja, Rubem, eis um filho, é o nome o significado do nome de Rubem. O mês que ele estava representando é o mês de Tamuz. Contexto de Tamuz, bezerro de ouro. Que era Tamuz? Uma das pessoas da trindade satânica. Semiramis, Nimrod, Tamuz, o filho. É o mês do falso Cristo. É o mês daquilo que vem com aquelas idolatrias para falar, faça-nos um bezerro de ouro. É a atmosfera desse mês. Não tem saída? Eu faço saída com a minha própria mão. Leva-nos de volta ao Egito, Arão. É o mês do confronto sacerdotal. É esse mês que acabou. Vai acabar, aliás, vai acabar agora. Mês do confronto do teu e o meu sacerdócio. Onde o adversário fala para você, é melhor você fazer um bezerro de ouro. Porque aquele Moisés que você está esperando, ele não vai voltar. E é o tempo de nós falarmos para Satanás, cala a tua boca, porque eu estou com o meu espírito, não construindo o bezerro de ouro, mas permitindo que a imagem do Cristo vivo seja formada em mim. Não negociarei. Você está entendendo o que é para nós fazermos? Não ficarei mais nos lugares de mutilação. Não me alimentarei de um passado maldito, regido por Cronos, por Kairos, que querem só me fazer permanecer no caos. Eu vou entrar na ressurreição de Jesus Cristo e vou tomar o que é meu. Tenho uma espada apegada à minha mão. Sou valente, sou guerreiro. E ainda que muitos dias tenha que me ajoelhar, com a boca no pó, me prostrar diante do Senhor, mas a espada eu não largo. Deus está falando com você e comigo. Eu quero um povo que é em frente. Não nos foi dado o espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, mente sã. Onde a tua mente se enfermou, vai enfrentar a enfermidade da mente. Porque eu estou com vocês. Eu tenho dado um nome para vocês. E esse Rubem aqui, o Rubem, ele saiu, estamos falando de tempos e estações. Rubem, ele caiu, porque ele se deitou com Bila, não é? Aproveitou-se da fraqueza ali, do momento ali, do pai, e ele, a perda de Raquel, ali já Jacó estabelecido por Israel e se deitou. E a palavra de Deus só disse assim, e Jacó o soube. Aliás, e Israel o soube. Veja, a nova criatura já soube da traição. Quando chegou o momento de trazer a palavra profética, ele trouxe. Você é impetuoso. Eu marquei aqui. Vamos ler. Mas o que me deixa maravilhada com Jesus, sempre há resgate. Sempre há resgate. Aleluia. E olha o que aconteceu aqui. O que Deus falou, Jacó e Israel falou para Rubem. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor.
o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de meu pai subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste a minha cama. Essa foi a palavra. Quando Israel começa a dar as profecias para os seus filhos, ele vai colocando o que cada um dos seus filhos fez. E qual era a palavra profética. Assenta-se e venham ouvir o que o Eterno tem para vocês. Então ele falou, você não será meu primogênito. Você está arriscado da lista de primogenitura. Então, veja que aqui, veja como Deus ele é tremendo. Qual é o elemento desse mês que estamos falando? O elemento é água. Não é coincidência. Qual é o adversário que trabalha contra as nossas vidas? O adversário é um ser espiritual chamado Lilith. E ela trabalha nas águas, junto com suas comandadas, as mulheres, não é? Nana Baruquê, aquela outra lá, Jezabel, e outras aí, as ondinas, e tudo quanto é coisa ligada à água. Mas o Senhor, ele está trazendo um ensino, sim, sobre isso, mas ele não quer que a gente fique fascinado com a face oculta de Satanás. Ele quer que nós ou entendamos, porque a palavra de Deus diz, não desconheçamos os seus ardis, mas os nossos olhos não estejam nele, estejam naquele que diz, olha, Rubem, você subiu a minha cama, você está envolvido com águas impetuosas, você está envolvido com tramas de deformidades familiares, você está envolvido com coisas ruins. Essa foi a palavra do pai dele. Só que depois veio um sacerdote, um profeta, à semelhança de Jesus, e liberou uma palavra sobre Rubem. Olha que palavra tremenda. Isso está em Deuteronômio 33. Viva Rubem e não morra. E não sejam poucos os seus homens. O profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, tem poder para mudar aquilo que às vezes um pai ou alguém falou para você e te colocou, ainda que você tenha culpa. Ou se você não tem a culpa, tanto faz. Tanto faz, por quê? Porque há um sangue derramado sobre nós e nós tomamos posse desse sangue. Senhor, com culpa, se eu tenho culpa, eu confesso meu pecado e saio da culpa e recebo a tua promessa. Se eu não tenho culpa, papai, já estou justificado por ti. Venha a promessa do sacerdote, do sumo sacerdote. Viva Rubem! Esse é o decreto divino para a nossa vida. Porque está escrito na palavra. É um decreto divino. Não é meu como apóstola. É do Senhor, decreto divino. Não foi uma inspiração de Deus para mim. É um decreto da palavra de Deus. O Cristo vivo falando agora para você. Não morra, viva. Olha que coisa tremenda. Viva e não morra. A ordem que Deus colocou, eu estou falando para você. Vá desfrutar da vida que eu trouxe para você. Não é para você ficar no lugar da morte. Saia da morte agora. E o que eu vou fazer para chegar até você não serão poucos homens. Vamos ter que decidir. Esse é o tempo eterno de Deus, nesse primeiro portal do tempo do verão. O verão começou no mês passado. Nós, como eu disse, não tivemos oportunidade de estarmos falando a respeito dessa palavra, das manifestações do tempo. Estamos trazendo hoje. Então, Rubem está se encerrando agora, do dia 26 para o dia 27. Vai se encerrar essa temporada. E Deus está falando, então você vai entender que toda a regência desses 3 meses de verão é sempre essa. Rubem, viva, não morra. E não sejam poucos os que se achegam a ti. São 3 meses dessa regência. Assim como Judá regeu a primavera, no verão nós somos regidos por Rubem. E essa é a investidura de Rubem. Uma redenção daquele que é o sumo sacerdote. Ele está falando, estava morto, mas agora está vivo. E eu estou falando, há descendência poderosa para você. Há um ajuntamento de homens para você. Pegue a tua espada, Eleazar, e execute. Até você estar com ela dentro da tua corrente sanguínea. Não é para você deixar escapar a palavra. Use a palavra. Decrete a palavra. Se encha da palavra. Revista o capacete da salvação logo cedo. Os primeiros pensamentos, como disse ontem. Senhor, hoje tem um dia mau para eu enfrentar, porque a tua palavra garante que o dia será mau, mas eu estou com o meu pensamento alinhado à eternidade. Cronos e Kairos não vão me vencer. O tempo não vai me vencer. Você entende isso? Próximo. Aí nós vamos começar agora, em setembro, a partir do dia
26, às 6 horas da tarde, nós começamos um novo mês espiritual. Começamos uma nova regência, um novo governo espiritual, que é o que eu já falei para vocês. É o mês Av. E a tribo se chama, já esqueço já rapidamente, não é? Simeão. Eu já falei. Deus, veja, o aniversário não é de brincadeira. Quando se comemora o mês do pai? E às vezes pensamos, tá tudo bem, né? A festa dos pais. Nós precisamos decidir que tipo de cultura vamos seguir. Você não é obrigado a nada, mas comece a pensar que tipo de regência tem num mês que é do calendário gregoriano, onde há uma cultura de festa de pais, não é? Onde o Deus da eternidade, do calendário eterno, o Pai da eternidade está falando para vocês, é o mês do Pai. Será que não há uma contracultura infernal contra a cultura do céu? Será que nós podemos continuar festejando as festas dos calendários gregorianos aí da vida, sem levar em conta o calendário do Senhor para conosco? Mas é a tradição da família. Mas na Bíblia está falando que tem uma tradição do céu. Não é a tradição familiar. É a tradição do céu. É a cultura do céu. Então, examine. Não seja tolo também. Não vai fazer as coisas de qualquer jeito, apressado. Seja sábio. Mas comece a entender aonde você está colocando o teu pé quando você vai no Dia dos Pais e você legitima com a tua finança, entregando presentinho, fazendo outras coisas. Será que nós precisamos disso ou precisamos de uma cultura amorosa, onde os nossos pais estejam conosco, nossos filhos estejam conosco, celebrando a nossa maternidade e a nossa paternidade? O que será que precisamos? Será que precisamos de um dia do pai cheio de hipocrisia, que normalmente é o que acontece? Ajuntamentos familiares vazios, que é o que normalmente acontece? Tem os legítimos, tem aqueles que estão verdadeiramente amando, mas normalmente é bebida, é comida, glutonaria, e verdadeiramente, ai pai, te amo. Daqui a pouquinho tá lá com a cara azeda. Nem tirou o ranço do coração ainda. Tanta hipocrisia que tem. Agora, será que é coincidência? No mês que Deus estabeleceu, esse mês é o ave de Deus. Esse mês é o tempo da voz do Senhor, porquanto chamei Simeão, ouvido, ouça, ó Israel. Será que o adversário ele não tem nenhuma sutileza nisso? Ou será que nós queremos nos autoenganar ou achar que não tem nada a ver? Nós precisamos rever. Tem uma cultura do reino para mim e para você. Mas nós preferimos comemorar as festas gregorianas do que as festas do reino de Deus. Deus é festeiro. Ele tem 7 festas em um ano. E as festas dele duram 50 dias. Olha quanta coisa. Tem festa de 10 dias, depois mais um tempão. Olha. Porque é Deus que quer se encontrar com o seu povo. As festas, pode reparar para você ver. Na minha casa, quando a gente fala de ajuntamento familiar, teve um Natal muito marcado lá na minha família. Lá na rua Campos Sales, onde eu morava, lá em Bauru. Se juntou nossa família quase toda. Fizemos presépio, teatro. Quem era líder do teatro, vocês acham? Juntei todo mundo. Vem cá, Paulo, me dá o tênis. Bebezinho de cabelinho tudo encoladinho, loirinho. Vamos fazer presépio, vamos fazer isso. E o que estava procurando reger na nossa vida ali? A atmosfera do falso pai, do papai que entra pela chaminé. Quem entra pela chaminé, quem entra por outro lugar que não seja a porta, é ladrão e salteador. Mas nós fazemos vista grossa. Porque está todo mundo junto. Enquanto nós estamos celebrando a Páscoa, ao invés de nós celebrarmos o cordeiro, nós celebramos o coelho. Nós celebramos a cultura, como diz o apóstolo, de Ostera, uma deusa pagã, onde era oferecido tanta coisa para ela. Mas, por conta do nosso interesse, do que está no coração de Deus, nós nos envolvemos com essas coisas. Mas o Senhor está falando para nós, eu estou esperando, eu tenho paciência para revelar todas as coisas para você. E como eu estou te dizendo, por favor, não seja apressado. Vá buscar a direção de Deus. É como temos falado. A palavra nem se formou ainda dentro da gente, a gente vai correndo com a força do braço e vai procurar fazer aquilo e aí bota os pés pelas mãos. Não faça isso. Espere Deus primeiro convencer você. Depois te dá comando. Aí você começa a agir. Sem condenação. Sem acusação. Mas debaixo do amor de Deus. No tempo de Deus. Hoje colocamos um hino lá. Quebra o silêncio. Rompe o silêncio. Nem por força, nem por violência. Pelo Espírito. A minha parte é denunciar o pecado. E a sua parte é colocar em revista. Se isso é pecado mesmo. Se isso bate com aquilo que o Senhor já revelou ao teu coração. Se é uma novidade para você.
Então, tenha sabedoria, prudência e muito amor pela sua própria vida e zelo pela palavra de Deus. Não jogue fora. Senhor, tu tens algo nisso para mim? Eu quero aplicar. Agora, se isso é balela daquela apóstola, então eu vou ficar com o que eu tenho. Ninguém vai te condenar por isso. Mas ouça a voz do Pai. Ave, mês de ave. Então, amados, vamos aqui mais para frente um pouquinho. Nesse mês, o que nós vamos ter aqui? Que tremendo. No mês tem um estandarte, uma bandeira. No mês desse menino do Ruben, ele tinha o quê? Ele tinha uma mandrágora ou uma árvore. Então, nesse mês de ave, tem uma espada. E olha que Deus pôs no meu espírito. Às vezes você vai fazendo e não presta nem tanta atenção assim, o que é cada coisa, tem letra, tem número, um monte de coisa, não é? Que dá para a gente, sim, usar nas batalhas espirituais passadas em Jesus Cristo. Como eu estou falando, o instrumento, a centralidade e a glória é tudo de Cristo. Cristo é o instrumento, Cristo é o centro e a glória também é dele. E é como aquela espada, eu creio que Deus está falando. Vocês vão precisar de mais espada na mão. Não é no sentido de mais espada, no sentido de 2 ou 3, mas de uma espada mais intensa na tua mão, mais firme, mais poderosa. Não aparte a espada, não aparte do livro dessa lei. Guarda a tua espada poderosamente empunhada aí na sua mão. Então, a espada. Mas o que eu quero falar, mas para dar tempo, é que mês de ave, que é Abba, Pai, é um nome que precisa ser invocado. É o tempo de nós falarmos Abba, Pai. Como eu disse, Jesus falou só uma vez Abba. Só uma. Quando ele estava no Getsemane. Trocando a vontade ali. Trocando o poder de decidir. Derramando sangue. Para poder ter autoridade sobre a nossa vontade. Nós podemos clamar pelo sangue de Jesus e nós fazermos a vontade dele. Porquanto temos a vida dele a nosso favor. Para decidirmos bem. E vencermos o poder da nossa vontade. Escravizada por Adão. Então, Jesus, ele clamou o nome Abba, Pai. Então, esse é o mês de clamarmos o nome Abba, Pai. E nos estabelecermos na paternidade. Verão é tempo de colheita. Colha a paternidade de Deus na sua cesta. Sabe o que é cesta aqui, amados? Como que eu posso dizer? É a representação da letra desse mês, que é Tete. Então, nós temos um cesto para colocar a paternidade de Deus. Guarde isso profundamente na cesta do teu coração. Enquanto a representação de Ruben, na letra dele, que é Chet, é uma porta, o sangue nos umbrais, você entra no sangue dos umbrais, você passa por ali, você recebe a paternidade de Deus no sangue de Jesus Cristo. E fica ali com isso guardado no teu coração. E passe esse mês aprofundando as realidades do teu Pai dentro do teu espírito. Saia dos lugares de orfandade, saia dos lugares de vazio, saia dos abismos, saia das águas do abismo. Porque esse mês, amados, o teu confronto se chama Apolo, é o Deus da ira, o Deus da sedução, o Deus do falso Cristo, o Deus da falsa voz, o Deus do engano, o Deus que vem com os seus sons, ali que ele está ligado a uma parte de som, o Deus da visceralidade, Deus do fogo, porque o elemento desse mês é fogo. Então, o Senhor, olha quanto material ele dá à nossa disposição. Só de analisarmos uma bandeira, só de analisarmos um nome, só de analisarmos um número que é pertinente para nós, é o mês dos dons espirituais e mês dos frutos do Espírito para nós. Olha quanta coisa, quanto recurso. Ouça a minha voz. Sabe, amados, tem um homem na Bíblia, já preguei sobre isso. O Jacó estava ficando cego, 2 filhos, Esaú e Jacó. Para roubar a primogenitura, Jacó se revestiu de Saul. Mas tinha uma coisa que deu discernimento para Jacó e ele não conseguiu entender. Quando Jacó falou, Isaac não conseguiu entender. Não conseguiu entender. Isaac estava quase cego, 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí Jacó se revestiu de Esaú, porque Esaú era peludo e Jacó era lisinho. E ele ia chegar ao pai dele e ia falar com o pai dele sobre a primogenitura. Pronto, já fiz aqui a caça, pode comer. Aí o Isaac fala, a voz
É de Jacó. Toquei Esaú. E agora? Agora fica com a voz. Fique com a voz do Senhor, do teu Pai. Não fica com aquilo que você está tocando, não. Não fica com aquilo que os teus olhos estão vendo, não. Não fica com aquilo que o adversário apresenta para você e fala, olha, tá assim a sua realidade. Fica com a voz de Deus te falando, eia, subamos, vamos conquistar a cidade. Fique com a voz de Deus no teu ouvido, muito forte. Então, é o tempo de nós invocarmos a paternidade de Deus e preenchermos os vazios que a orfandade deixa em nós. Tempo de vencermos Cronos e Kairos, que nos leva para os lugares onde estamos só diminuindo, cheios de aflição, cheios de angústia, como bebezinhos que ficamos presos em dimensões espirituais, que hoje o Senhor sentencie esses lugares de dimensão espiritual que te levam para o caos. Em nome de Jesus. E aqui, voltando, nesse tempo, o Pai está nos chamando à confirmação da sua paternidade. Ele nos aceita como filhos legítimos. E agora? Nós o aceitamos como um pai legítimo? É o teu momento. Você aceita o Senhor como um pai legítimo? Você o aceita como ele é? Ou você quer ficar com Deus que eu e você construímos dentro do nosso coração? Em nome de Jesus, isso mesmo, irmã Daiane. As ovelhas escutam a voz do Senhor e o seguem. Nós vamos permitir que Deus seja verdadeiramente o nosso pai à maneira dele ou nós vamos querer ainda a nossa maneira? Idólatra, feiticeira, maligna. O Senhor está nos chamando para outro nível de glória. Estamos atendendo pessoas com alto nível de batalhas espirituais. E ontem, saindo aqui, depois que acabou o culto da pastora Margarida, fomos lá, aí eu falava, a irmãzinha falava uma coisa, eu falava, sobe. A irmãzinha falava outra coisa, eu falava, sobe. Ela falava outra coisa, sobe. Vamos ter que subir. Subir nas alturas do nosso Deus. Eu quero te dar uma palavra antes de nós encerrarmos. Amanhã vamos continuar falando sobre tempos e estações. Mas eu quero te dar essa palavra hoje, a respeito da redenção da tribo de Simeão. Assim como Rúben teve a redenção lá em Moisés, que ele falou, Rúben, viva! Simeão não teve voz do sacerdote. Moisés não falou nada de Simeão. Coisa triste, né? Às vezes nós estamos assim, parece que a voz de Deus não falou nada a nosso respeito. Tem pessoa que fala isso. Fulano fala que eu vou ser isso, Beltrano fala, mas Deus nunca falou nada para mim. Mas em nome de Jesus, você vai sair desse lugar de surdez. Amados, o resgate de Simeão veio só no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 2. Quando um homem chamado Simeão viu Jesus Cristo. Os meus olhos viram a salvação. Resgate da tribo de Simeão. Você entende isso? Assim como Paulo trouxe um resgate também para a tribo de Benjamim, porque aquele homem, o Saul, ele entregou a tribo dele nas mãos dos algozes como representante legal de Deus. Paulo, benjamita, também trouxe um resgate para a tribo de Benjamim. Você entende isso? Um homem posicionado na sua geração vai limpando todo o cativeiro geracional de uma família inteira, de uma casa inteira. Homens posicionados que falaram, este cativeiro da minha casa não vai prevalecer. Eu estou posicionada. Eu vejo salvação. Olha, pode me despedir em paz agora, Jesus. Quer dizer, pode me despedir agora em paz, meu Deus, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Capítulo 2 do livro de Lucas, 2:25, acho que até 35. Que vai falar de Ana, que era a intercessora que gerou a vinda de Jesus, e vai falar daquele homem que estava posicionado. Sim, irmã, tremendo. Deus está procurando quem está com a espada agarrada na mão. Falando no meu geracional, isso acabou. Às vezes você está passando por tanta guerra que você não consegue nem entender, é o peso do teu geracional. Está sobre a tua vida. Você começa a lutar e parece que nunca mais para. Não se furte da guerra. Suba. Suba. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração aqui. Em nome de Jesus. Vamos pegar aqui o olhinho da unção e vamos falar para Deus. Deus, lá em Simeão, aquele homem posicionado, o Espírito conduziu para ir o templo.
Quem te conduziu para estar aqui hoje? Ah, que eu estou assistindo a série do Oséias Especial. Eu gosto da edição especial. Quem te conduziu aqui foi o Senhor. Teu pai. Está falando, eu tenho coisas grandes e firmes para você. Unge essa mente aí. Eu tenho redenção para tua casa, para tua família. O Senhor está trocando hoje as nossas armaduras de guerra. Lamando que carrachia. Mandarai. O Senhor está trocando as nossas armaduras de guerra. Tome posse aqueles que creem. Tome posse. O Senhor está trazendo sobre nós um entendimento de que nós podemos sim sair dos lugares de caos. Sair dos lugares de Cronos, de Kairos. Sairmos dessa regência das trevas que vem cobrando pedágio das nossas vidas. Saia desses lugares agora. Tome posse. Rubem, viva e não morra. Então tome posse da vida agora. E fala para os lugares de morte, não morrerei, eu viverei, eu celebrarei a vitória do Senhor. Estou com a espada. Ele está comigo. Vai passando aí o seu olhinho na sua mente. Papai, os teus filhos parecem contigo. E onde não parecemos, nós clamamos pela mente do Cristo vivo, teu filho. Achei o Santo de Israel, o poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Com o qual nós iremos nos casar. Fomos prometidos para ele. Há um selo sobre nós. Ô Senhor, que o teu Espírito Santo faça essa obra. Papai vai visitando. Andai, achei. Vazios, ó Rei da Glória, profundos de corações e mentes. Que estariam, ó Pai querido, presos em dimensões espirituais malditas. Que estariam presos nas mãos, ó Rei da Glória, dos adversários Cronos, Kairos, abismo, caos, essas coisas todas, ó Pai. Ah, Pai querido, a melancolia, como tu falaste esses dias, nós estamos saindo desses lugares, porque o Senhor tem preparado um novo e vivo caminho para nós. Podemos entrar com ousadia e termos socorro, porque o momento é oportuno em ti. É pelo sangue da nova aliança. Quanto mais o sangue de Cristo, não purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em nome de Jesus. É isso que cremos. É isso que declaramos como um decreto divino. Em nome de Jesus. Quanto mais o sangue de Cristo purificará as nossas obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em nome de Jesus. Amanhã voltamos, vamos continuar falando mais um pouco sobre isso. Então, receba isso, guarde isso. Guarde na cesta do teu coração. O nosso Deus está trabalhando. Aleluia. Graças a Deus. Shalom, shalom. Fique na graça do Pai. Aleluia. Deus é bom.